Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui para fazermos uma breve reflexão acerca da palavra do Senhor no dia de hoje. Antes de iniciarmos, eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 18. E enquanto você procura, eu quero te pedir que dê uma pausa aí agora e feche os teus olhos para nós orarmos. Amém? Antes de falarmos aqui sobre a palavra do Senhor. Deus, queremos te louvar e te agradecer por esse dia, Pai. Nós estamos prestes a ler um pouco da tua palavra. Queremos te pedir em nome de Jesus que o teu Espírito Santo venha sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Venha esclarecer, Senhor, a tua palavra a nós. Venha revelar a tua palavra a nós, Senhor. Venha, Pai querido, com a tua luz, venha com a tua sabedoria sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, eu vou ler um versículo da palavra do Senhor. Na verdade, alguns. Se encontra em 1 Reis, capítulo 18, como eu comentei com vocês. E diz o seguinte: Elias subiu ao cume do Carmelo. Eu estou no versículo 42 em diante. 42, parte B em diante. Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra. E meteu o seu rosto entre seus joelhos. E disse ao seu moço, que no caso era Eliseu, seu auxiliar, né? Sobe agora, olha para a banda do mar. E subiu e olhou. E disse, não há nada. E ele disse, torna lá 7 vezes. Sucedeu que a 7ª vez disse, eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Amados, nós cristãos precisamos descobrir o poder da oração. Infelizmente, a grande maioria dos cristãos não tem uma intimidade com Deus na forma de oração. Comumente, nós dizemos uns aos outros assim, ore por mim, ou então, vamos orar por você, nós estaremos orando. E a grande maioria não ora nada, não é verdade? Quando alguém coloca num grupo do WhatsApp, ou alguém pede em particular, esteja orando pela minha saúde, esteja orando pela minha família, esteja orando pelo meu casamento, esteja orando, vou prestar um concurso, e aí você diz assim, amém, vamos estar orando. E quantas vezes você falou isso e orou? Não é verdade? Nós quase não oramos, gente. A verdade é essa. Os cristãos perderam a intimidade com Deus através da oração. A oração, ela é a fonte que nos liga ao Senhor. É a fonte, é a linha, não é? É a nossa ligação para com o nosso Deus. E tendo em vista os avanços tecnológicos, tendo em vista a internet com tantos vídeos, pregações e outras coisas a mais, Bíblia online, versículo diário, nós paramos de buscar a Deus em oração. Infelizmente isso acontece. Quando os problemas vêm, nós nos lembramos de orar, mas no dia a dia nos esquecemos de elevar nossas vozes, de colocar o nosso coração diante do nosso Deus para estar orando. Uma breve experiência que eu vou contar para vocês. No dia de ontem, a minha filha Débora, ela estava passando mal, ela comeu alguma coisa que fez mal. Então ela estava lá, deitada no quarto, enjoada, passando mal. E aí eu me lembrei de fazer um chazinho de boldo para ela. E aí nós fizemos o chazinho de boldo para ela. E aí, mas não deu certo. Vó, corre para a farmácia. Vamos comprar lá um digezão, um remedinho. Aí corri para a farmácia, estava tudo fechado à noite. Tive que ir num 24 horas. Comprou o remédio. Chegou um momento que eu pensei assim, peraí, eu não orei ainda.
Saímos para comprar remédio, fizemos chá e eu não orei. Era para eu ter orado primeiro. E isso o Espírito Santo me lembrou. Eu corri para o quartinho dela e ela estava deitada na cama, remédio nada de fazer efeito e estava já passando mal ainda. Coloquei as mãos sobre a cabecinha dela e orei. Pedi ao Senhor Jesus que recuperasse a sua saúde, que repreendesse, tirasse do corpo dela tudo aquilo que estava fazendo mal. Irmãos, impressionante, né? Como nós não damos crédito à oração. 5 minutos depois, ela se levantou, foi até o banheiro e começou a vomitar. Vomitou, 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 sem parar. E quando terminou, já estava sentindo ótima, curada e restabelecida. E aí o Espírito Santo fala sempre aos nossos corações. Nós precisamos orar. Infelizmente, nós recorremos a todas as coisas antes de orar. E a primeira atitude que deveríamos ter deveria ser a oração. Então, aqui nós lemos a palavra que Elias estava no alto do monte, havia uma seca muito grande, alguns anos sobre a terra, a seca a qual ele mesmo profetizou. E ele orou ao Senhor que chovesse. Mandou o seu moço, o seu auxiliar, ir até à beira do monte e olhar para o céu se tinha algum sinal de nuvem ou algum sinal de chuva. O seu moço volta por 6 vezes e não há sinal, e ele continua orando. Isso se chama perseverança, isso se chama confiança. E ele, quando o moço foi a 7ª vez, que é o número da perfeição de Deus, ele volta e diz, olha, há uma nuvem, uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. E aí Elias diz para ele, então diga ao rei Acabe que corra com seus cavalos, com a sua carruagem, porque vai vir aí uma grande chuva. Nós aprendemos algumas lições nessa passagem. A primeira delas eu já disse para você, a perseverança. Ele orou a primeira vez, mandou o moço olhar, nada de sinal. E mandou a segunda vez, nada de sinal. E ele continuou orando, crendo que Deus ia ouvir a sua oração. Quantas vezes nós oramos, não vemos a coisa acontecer e desistimos de orar, não é? Quantas vezes nós oramos 2, 3, 4 vezes, uma semana, um mês, não vemos resposta, desistimos de orar, achamos que Deus não está nos ouvindo, mas note que nós precisamos de ter perseverança. Elias foi perseverante. Na 7ª vez, o seu moço trouxe uma notícia, olha, eu não vejo grandes coisas, eu vejo apenas uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Isso se chama fé. Muitas vezes nós queremos ver as coisas resolvidas por completo, não é? Queremos ver as coisas resolvidas da nossa maneira, da maneira como nós esperamos, da maneira como nós pedimos. Mas às vezes é a maneira de Deus. Às vezes Deus te dá um pequeno sinal, Deus te dá uma pequena amostra de que a sua oração está funcionando. E nós murmuramos, Senhor, não era assim que eu queria. Deus, somente esse pequeno sinal. Não, Elias se comportou diferente. Ele disse, é um pequeno sinal, mas é um sinal de Deus. E quando é um sinal de Deus, ainda que seja pequeno, com certeza virá uma grande resposta. Com certeza virá uma grande abundância de chuva, de água, não é, de bênçãos sobre a nossa vida. E aí ele mandou que Acabe se preparasse para a grande chuva, e realmente a chuva veio e abençoou aquela terra. Amados, volte a orar. Hoje mesmo, nesse momento, volte a orar. Se houver algum problema, ore. Se você recebeu uma vitória, ore também. Se você está num dia comum, não tem vitória e também não tem tribulação, é um dia comum, ore também, agradecendo, porque tudo está dentro da normalidade. Essa semana nós postamos um vídeo no grupo da igreja, e esse vídeo é uma história muito bonita, que fala que um homem, um cristão, né, um homem de família, ele saiu para trabalhar. E quando ele acordou de madrugada, ele percebeu que ele ouviu um barulho e percebeu que tinha um pato andando no seu quintal. Ele morava no alto de um morro, numa comunidade do Rio de Janeiro, e tinha um terreno assim atrás da pequena casa dele, e estava aquele pato ali. E ele lembrou, né,
que o filhinho dele tinha pedido animais, tinha pedido bichinhos para ele e para a mãe. E aí ele achou que alguém tinha providenciado o pato, né, ali na ausência dele no trabalho. Quando ele perguntou à esposa, a esposa disse: olha, deixa eu lhe contar algo. Ontem, antes de dormir, o nosso filho fez uma oração comigo. E quando nós oramos, ele pediu que ele queria muito um patinho. Era o primeiro animal que ele queria. E ele pediu: Senhor, envia um pato. Deus enviou o pato. E ele ficou assim, abismado. Quando o filhinho dele acordou, o filhinho dele olhou o pato e o filhinho dele começou a gritar e dizer: Deus ouviu a minha oração, papai. Jesus ouviu a minha oração. Não é? Então ele conta que o Espírito Santo falou ao coração dele, dizendo: tá vendo? Eu sei quantos patinhos você precisa na sua vida e eu posso mandar vir todos eles que você precisar. É muito linda essa história. Você veja a oração de uma criança, uma oração simples, mas para ele tão significativa. Deus ouviu a oração daquela pessoa, né? Então nós precisamos ter, daquela criança, precisamos ter perseverança, precisamos confiar que a oração ela vai dar certo, né? Ela vai funcionar, que Deus vai me ouvir. E ainda que nós não estejamos contemplando o resultado que nós esperávamos da nossa oração, ainda assim nós precisamos confiar que Ele está no controle e que o pequeno sinal vai ser uma abundante chuva que virá sobre a minha vida, sobre a tua vida. Então a reflexão de hoje é sobre a oração. Eu espero que você desperte, volte a orar. Volte a orar e você vai ter experiências grandiosas com o Senhor. Um cristão que não ora é um cristão sem experiências com Deus. Um cristão que não ora é um cristão que não tem intimidade com o seu Senhor. Volte a orar e eu creio, em nome de Jesus, que você vai ter grandes experiências para contar na sua vida de cristão. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche teus olhos. Senhor, está aqui meu irmão, está aqui minha irmã, ouvindo essa mensagem, e eu te agradeço, Deus, porque primeiro tu fala comigo, primeiro tu me dá a experiência antes de estar ministrando aos meus irmãos. Eu te peço em nome de Jesus que esteja despertando o teu povo, Senhor, para a oração, despertando o teu povo para estar buscando a ti intimidade, que o teu povo volte à simplicidade da oração, que o teu povo volte a crer, que o teu povo volte a confiar, Senhor, que tu és um Deus zeloso que ouve as nossas vozes. Diz a tua palavra que antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca, de pronunciarmos alguma palavra em nossos lábios, tu já sabe o que nós vamos pedir. Porque tu és um Deus onipresente, onipotente e também onisciente. Sabe todas as coisas. Desperta, Senhor. Nos desperta para orar um pouco mais, para confiar um pouco mais em ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Essa é uma breve reflexão e espero que ela tenha abençoado a tua vida. Deus te abençoe, a paz do Senhor.